Salve galera, Gabriel aqui e hoje eu vou trazer aí mais uma análise de Bitcoin para vocês. Hoje a gente vai falar um pouco da situação macroeconômica aí, né? O que eu estou esperando para os próximos dias dentro do Bitcoin e os mercados. E também vamos falar sobre o Bitcoin, né? É claro. E depois vamos falar um pouco sobre algumas altcoins também, que eu acho que pode ser um momento interessante. E um pouco dessa febre aí de inteligência artificial que está rolando aí, que trouxe algumas altas bem interessantes para o preço, né? Bom, então é isso aí. Se você é novo no canal, já se inscreve aí, deixa o like se esse é o tipo de conteúdo que você gosta e bora pro vídeo. Bom, para começar, eu queria falar aqui sobre essa entrevista que rolou com o Jerome Powell. Se você não sabe quem é esse cara aqui, ele é o diretor do Federal Reserve, que é o Banco dos Estados Unidos que toma a decisão se eles vão subir taxas de juros, se eles vão abaixar taxas de juros e como que eles vão fazer para controlar a inflação, certo? Recentemente ele fez essa entrevista aqui, tem mais ou menos 1 ou 2 dias, agora não me lembro ao certo, mas onde ele veio com um papo muito bullish para os mercados, onde ele falou que acho que eles estão fazendo um bom trabalho para controlar a inflação, é, que as taxas de juros eles estão fazendo bem, o caminho que eles estão seguindo, enfim, se você quiser ver a entrevista depois, mas basicamente o que ele falou foi muito positivo para os mercados, certo? Então agora eu quero falar aqui, ó, sobre esse negócio aqui, o Wall Street Cheat Sheet, que é um papel de Wall Street que ele pega e ele tenta entender, né, como que rolam os movimentos de mercado e o sentimento das pessoas ao longo dos movimentos, certo? Que ele fala a gente tem mercados de alta e de baixa, certo? Então aqui, ó, a alta e a baixa e os sentimentos que vão acompanhando esses movimentos, certo? Então a descrença, esperança, otimismo, crença, trio não sei o que é exatamente, euforia, complacência, ansiedade, negação, pânico, capitulação, raiva, depressão e daí volta para a descrença e a gente tem um novo ciclo, certo? Então o ciclo de baixa e o ciclo de alta. E onde que a gente está agora nesse momento, né? Se fosse para falar no mercado, onde que a gente estaria, né? Bom, o que eu penso que a maioria dos investidores também estão falando é que a gente está nessa fase da raiva aqui, certo? Onde a gente teve toda a alta do ano passado, do ano retrasado, né? Agora caiu o ano passado inteiro e agora nesse momento a gente estaria nesse momento da raiva, certo? Onde o mercado caiu muito tempo, ele está aqui embaixo há um tempo, ele tem uma certa alta, onde as pessoas, algumas acreditam que vai rolar uma alta, né? Ele tem esse movimento de alta e depois volta a cair mais e realmente encontrar os verdadeiros fundos, né? Onde seria a fase da depressão, para aí sim ele se reconstruir para começar um novo ciclo, certo? Então, eu acredito que a gente esteja aqui nesse momento da raiva, então eu acho, principalmente por causa da fala do Powell, que ele deu esperança para os mercados, porém, como a gente já sabe, a inflação ainda não é um problema que foi resolvido, ela ainda está muito alta, mas no momento ele deu meio que esse aval aí para o povo comprar e agora deu um certo gás para os mercados, né? Então acredito que a gente vai ter essa alta aqui nos próximos meses, semanas, talvez 1, 2, 3 meses, não sei, o tempo ninguém sabe ao certo, né? Mas eu acredito sim que a gente vai ter um pump antes de ter o nosso próximo fundo, certo? Dito isso, vamos olhar aqui o Fear and Greed, que é o indicador de medo e ganância. A gente estava muito tempo no medo, agora finalmente a gente está invertendo e o povo está começando a ficar ganancioso, certo? Então, você pode ver que tem alguns dias já que a gente está ganancioso. Mês passado a gente estava com medo, certo? E para finalizar, eu quero falar desse cara aqui, ó, Arthur Hayes. Não sei se vocês conhecem, mas ele é um cara muito reconhecido no mercado de cripto. É um investidor, tem muitos anos de experiência, fala sobre cripto. Toda semana, não toda semana, né, mas direto ele posta um blog aqui no site da BitMEX falando sobre as opiniões dele sobre o mercado, certo? Ele é um cara que é muito assertivo no que ele fala, ele tem muito conhecimento, então tipo, é interessante acompanhar os blogs dele. E basicamente o que ele falou nesse último blog é isso que eu falei, que ele acredita sim que a gente esteja nesse momento que vai rolar um rally para daí sim os novos fundos se encontrarem, certo? Bom, dito isso, vamos dar uma olhada no preço do Bitcoin agora então, certo? Aqui no gráfico de 4 horas a gente tem exatamente ele dentro desse canal, certo? Que nem eu falei no último vídeo. E hoje ele perdeu esse canal, né? Ontem à noite, mais ou menos meia-noite, ele perdeu, rompeu o canal. Ainda não é o fim do mundo, por quê? Porque a gente tem esse outro suporte horizontal, certo? Onde ele se segurou. Enquanto ele se segurar aqui, o Bitcoin ainda está ok, mas caso ele perca essa linha, provavelmente ele vai vir buscar preços mais embaixo. E aonde ele poderia vir? Aí você pode traçar uma FIBO aqui, ó. Vou pegar no gráfico de um dia. Se você traçar uma Fibonacci, você poderia ver pontos onde ele pode segurar. Eu falei no último vídeo também, provavelmente ali nos 21.500 ou 20. Ó,
0,618 de Fibo, 21.500, 0,5 de Fibo, 20.300 mais ou menos, e ou aqui perto dos 19.000 no 0,3, certo? Seriam os 3 primeiros pontos onde ele se seguraria. Não é uma linha exata, certo? É tipo um retângulozinho aqui. Seriam lugares onde ele poderia segurar. O primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Caso ele perca ali, né, aquele suporte horizontal. Agora, mesmo se ele perder, eu acredito que ele venha fazer um pullback para continuar um momento de alta, né? Pelo menos para os próximos meses, certo? Ele pode não perder, ele pode segurar aqui também e já puxar esse momento de alta. E daí a gente tem duas resistências importantes, certo? Uma é aqui, nos 25 mil, o último topo que ele teve. E a outra seria aqui, ó, que até lá a gente não tem nenhuma resistência, que é na zona dos 28 mil até os 31 mil, mais ou menos, certo? Essa região. Então, eu acredito que nos próximos dias ele possa vir fazer um pullback aqui para puxar esse movimento de alta, ou então simplesmente não fazer pullback, subir para cá, podendo buscar os 25, caso rompa até ali os 28, 30, senão ele poderia ficar atuando nessa área, certo? Isso para o Bitcoin, e agora vamos falar um pouco sobre altcoins, certo? Com esse momento de alta, né, que a gente teve, recentemente a dominância do Bitcoin começou a cair, certo? Então aqui, ó, a gente estava com ela em 44% e ela vem tendo um movimento de baixa já há alguns dias. Isso, quando isso acontece, significa que a galera está tirando dinheiro do Bitcoin e jogando para altcoin, certo? Então eu acho que esse movimento possa continuar até esse próximo suporte aqui que a gente tem. E com isso acontecendo, a gente tem um movimento de alta em certas altcoins, que é o que eu vou querer falar um pouco agora, certo? Então eu vou falar algumas que eu estou de olho. Eu já comentei aqui no canal algumas vezes, mas a Polkadot é uma delas. A Polkadot está com uma estrutura bastante interessante, ó. Ela rompeu essa linha de tendência que ela tinha desde maio de 2022, certo? Então ela estava caindo há muito tempo. Rompeu média de 50 períodos, rompeu média de 200 períodos, rompeu a linha de tendência, retestou e está tentando agora romper aqui, ó, a zona do rompimento, certo? Então, caso ela venha a confirmar esse movimento de alta, ela poderia vir buscar o primeiro alvo aqui ou um segundo alvo aqui, certo? Isso poderia ser aproximadamente 20% de alta ou até 35% de alta. Isso é uma moeda muito firme que eu já estou rodando para os próximos ciclos, mas também para um trade de momento eu acho muito interessante. Caso ela venha aqui, eu vou vender minhas Polkadots se ela chegar nessa região e vou esperar para comprar no momento onde realmente eu acredito que venha a depressão, certo? Quando o Bitcoin, se ele fizer isso aqui, por exemplo, cadê? Quero o pincel. Aqui. Se ele vem, ele pode fazer um pullback, se ele vier até aqui, aqui, ou até aqui eu já começaria a realizar um pouco, mas essas seriam regiões onde eu começaria a realizar lucro tanto nele quanto em outras altcoins, porque eu acredito que ele pode fazer esse movimento, mas eu ainda acho que uma queda mais forte está por vir mais para frente, certo? Bom, voltando a falar de altcoins agora, Polkadot, beleza. Tem outra que está com uma estrutura interessante parecida, é a Chainlink. Chainlink rompeu hoje essa linha de tendência dela também, que já vinha desde março de 2022, certo? Abril, março, por ali. Então ela rompeu média de 50, rompeu média de 200 e hoje ela fez um rompimento da linha de tendência, certo? Ela pode vir fazer um reteste para depois buscar esses possíveis alvos aqui, ó. Da onde ela está hoje, poderia ser mais ou menos 20% ou até 70% no alvo 2, certo? Então outra moeda aí que eu acho interessante. Bom, agora Mana é uma que eu acho que a narrativa dela tá interessante. Tem várias narrativas no mercado também, né? Você tem game coins, você tem as altcoins de inteligência artificial, tiveram altas sinistras. Essas últimas que eu falei, Chainlink é um oráculo, a Polkadot mexe com multi-chains. Essa daqui é uma de games, é um setor que eu gosto bastante, que eu acho que tem bastante espaço para crescer, certo? E recentemente a Sandbox fechou um acordo com, com o governo da Arábia Saudita para desenvolver alguma parada de metaverso. Eles não falaram exatamente o que é ainda, mas isso poderia ser algo muito significante aí para o mercado, certo? Ela teve um pump aí de uns 20% por causa da especulação da notícia. E a Mana, que é a Decentraland, é o segundo maior metaverso junto com a Sand, e elas geralmente andam juntas, então isso daí pode gerar um movimento de alta na Mana também. É a mesma estrutura, rompeu média de 50, de 200, rompeu linha de tendência e pode vir buscar aí os dois alvos que eu coloquei aqui, podendo ser até 40% de alta ou até 70, 80% de alta, certo?
Glimmer, Moonbeam, essa é outra moeda que eu acho bastante interessante, está com uma estrutura bacana. Cadê a linha de tendência dela? Sumiu. Vou traçar de novo. Ela também rompeu linha de tendência, rompeu 50 períodos e agora ela acabou de romper a média de 200 períodos, certo? O que poderia sim indicar um momento de alta para Glimmer. Se ela romper, dois possíveis alvos dela aqui, ó. Um nessa primeira resistência aqui, onde a gente já teve o preço. E caso não, nessa próxima aqui, ó. Caso rompa, né? Essas duas aqui. Isso poderia indicar aí uma alta de 50% ou até 100%. Essa é uma moeda um pouco mais arriscada, ela é um pouco menor do que as outras que eu te mostrei. As outras são mid caps, né? Essa daqui já é uma mais pequenininha, mais para uma low cap. Tem menos market cap, então a queda poderia ser mais acentuada, certo? Mas é um projeto, todos esses que eu falei, de certa forma, são projetos que eu rodaria para um próximo ciclo, que eu acho que eles ainda têm possibilidade de crescimento aí. Não acho que são projetos que vão acabar, certo? Agora eu vou falar de algumas um pouco mais arriscadas que estão relacionadas à inteligência artificial e caso a gente continue esse movimento de alta do Bitcoin, por elas estarem muito hypadas, essas três moedas que eu vou falar agora poderiam sim ter uma alta interessante nos próximos dias aí, né? Primeiro eu vou mostrar as líderes do mercado, né, de altcoins. Se você ainda não viu o que está rolando, só para você ter uma noção das altas que elas apresentaram nos últimos dias, né? Você tem a EGX, que só nos últimos dias teve uma alta de 900%, 850 por aí. Você tem a FET AI, também teve uma alta parecida, ó. Vamos ver. 500%, Ocean, são as maiores aí do mercado de inteligência artificial, certo? Também os 300%. Essas eu acho que já tiveram uma alta muito expressiva. Você pode ver que elas tiveram essa mesmo padrão que a gente está vendo em todas. Rompeu 50, rompeu 200, rompeu linha de tendência e explodiu, certo? É esse movimento que a gente está procurando nelas. Depois que elas rompem esses três, a gente quer ver um movimento explosivo. Porém, essas daqui eu acho que já foram o momento. Eu vou falar algumas que poderiam ainda ter esse momento, certo? São moedas muito arriscadas, então isso aqui seria pouquíssimo dinheiro se você for colocar. Vale ressaltar também, todas as moedas que eu estou falando, você tem que fazer a sua própria pesquisa, entender sobre a moeda. E, bom, enfim, vamos falar sobre elas, certo? LAT USDT. Essa primeira aqui, inteligência artificial, ela tá com essa estrutura também. Cadê? Esse gráfico tá vendo? Isso aí. Bom, rompeu. Nossa, ela teve esse movimento aqui, eu não tinha visto ainda, certo? Mas, enfim. Tinha rompido aqui, já deu uma alta interessante. Peraí, acho que esse gráfico tá... não é esse que eu tava usando. É esse aqui, certo? Agora sim. Rompeu aqui, linha de tendência, rompeu linha de 50, rompeu linha de 200. Teve uma cruzamento aqui, ó, uma Golden Cross que a gente fala, né? E agora ela poderia vir buscar a esses próximos alvos. O primeiro ela já buscou, tá tendo um pequeno pullback agora. E eu acredito que ela poderia vir buscar os alvos 2 e 3, certo? O alvo 2 seria 120%, o alvo 3 seria mais ou menos 400% de alta. Caso realmente essa febre de inteligência artificial continue e o Bitcoin continue a subir. Então essa é uma que eu acho muito interessante. Outra aqui, ó, covalente, está relacionada também a essas moedas de inteligência artificial. Ela rompeu média de 50, rompeu média de 200. Ela teve um cruzamento, um death cross que a gente chama, né, que não seria algo positivo, não rompeu a linha de tendência, mas caso ela venha romper, poderia ser sim uma moeda interessante para você entrar. E, ó, caso ela rompa aqui, poderia buscar 50, 30% mais ou menos, ou até duas vezes o valor do investimento. Caso ela consiga romper, agora eu não entraria nela. E vale lembrar desse cruzamento aqui, certo? Outra, Numerary, sei lá como é que fala isso daqui, também tá com uma estrutura interessante, ó. Tem essa primeira linha de tendência aqui e uma que eu marquei que é mais em cima. Teve rompimento das duas linhas, cruzamento Golden Cross acabou de acontecer, certo? Ela rompeu essa primeira linha de tendência, foi barrada na segunda, tá vindo fazer um reteste aqui e poderia sim ir buscar esses próximos alvos, ou seja, alvo 1, os 20%, alvo 2, 70% aí.
Caso ela venha com tudo mesmo, que nem as outras artificial, ela poderia até buscar um alvo 3 ali. Seria mais ou menos uns 130% aí. O investimento. São moedas muito arriscadas, mas se você está interessado aí na febre da AI, na minha visão, essas são algumas que ainda não tiveram seu momento explosivo. Eu analisei muitas e essas são as que eu acho que ainda poderia ter uma alta, que não subiram tanto assim ainda, certo? E falando dos cruzamentos Golden Cross e Death Cross, eu lembrei que no Bitcoin também, esqueci de falar, a gente teve o Golden Cross aqui no diário, certo? Então isso geralmente, historicamente, você pode olhar para trás, praticamente todas as vezes que aconteceu, a gente teve sim um movimento explosivo de alta depois disso. Então, logo após o Golden Cross, é capaz que a gente veja esse movimento de alta aqui, certo? Podendo buscar, eu acredito que a gente vai buscar a região pelo menos dos 28 mil ao longo dos próximos meses aí, certo? Tendo isso em mente, vale ressaltar também que no semanal a gente está tendo um Death Cross no semanal, certo? Tá para cruzar aqui essas linhas, o que indicaria um movimento de baixa. E isso se encaixa muito com o que a gente falou agora, porque no diário você está tendo um Golden Cross, indicando um momento de alta, certo? Podendo vir buscar até aqui. Mas no semanal a gente está tendo um Death Cross, então mais para o longo prazo, indicando um momento de baixa. Historicamente no Bitcoin isso nunca aconteceu, mas se você vê em outros gráficos de ações, enfim, quando isso acontece, nunca é um bom indicador. Então poderia indicar aí a gente vir buscar preços mais embaixo. O que eu acharia interessante, porque tudo que eu estava comprando e rodando, caso a gente venha ter esse movimento de alta até aqui eu já vou realizar um pouco, mas até aqui eu realizaria todos os meus lucros, ia sair do mercado e esperar sim o mercado cair novamente para poder comprar lá embaixo. Porque o que eu estou acreditando é isso, ele vai fazer esse movimento de alta e depois, em algum momento, ele vai recuar e vai voltar, pelo menos a visitar perto desses fundos aqui. Pode ser que ele não quebra, não quebre, não crie novos fundos, só se segure por aqui, mas eu acho que é possível até que a gente crie um novo, senão pelo menos vai vir para essa zona de novo. E aqui eu voltaria a acumular moedas que eu acho interessante para o longo prazo. Bom, por hoje é só isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, tem vídeo novo toda semana. Deixa um comentário aí, compartilha, enfim, o que você achar melhor. Mas deixa esse apoio aí, porque realmente ajuda bastante o nosso trabalho. E, bom, é isso aí, tamo junto, abraço.